Então vamos lá? Bom, eu comecei a receber alguns questionamentos interessantes aqui em 2021, né? Alguns sardinhas aqui do canal começaram a perguntar: Raul, você é holder também de criptomoedas, né? Porque desde que o canal começou, vocês devem ter reparado que algumas criptomoedas acabaram se valorizando bastante na nossa carteira pública. Eu tenho aqui o Na Reta, né? Onde você pode ver todas as ações que a gente comprou nessa carteira que eu criei para o canal lá no comecinho do canal, ainda em 2019. Essa carteira foi evoluindo bastante, tanto em aportes, né? Quanto também em valorização de alguns ativos específicos. Em geral, ações, fundos imobiliários, algumas ações internacionais, muita coisa puxou essa carteira para cima. Mas nada puxou tanto a rentabilidade dessa carteira para cima quanto as criptomoedas. E hoje eu decidi mostrar aqui para você a maior criptomoeda da nossa carteira, 21% de todo o patrimônio dessa carteira está nessa criptomoeda específica, e o porquê que eu não vendi ainda, né? Eu decidi explicar para vocês na prática a razão pela qual eu ainda não tomei a decisão de vender essa criptomoeda. Então, se a gente observar aqui, a carteira do canal, ela tem hoje R$1.560.000. Esse valor ele modifica diariamente, então pode ser que no dia que você está vendo esse vídeo, esse valor já tenha se modificado de alguma maneira. 21% de todo esse dinheiro, né, de todo esse patrimônio que está nessa carteira, está nessa criptomoeda específica, que hoje soma um lucro aí de R$246.209,07. Se você é um sardinha raiz, você já pode deixar o seu like na confiança, porque você sabe que esse vídeo vai fazer sentido, que ele vai ser legal. E se você não é um sardinha raiz ainda, eu vou te pedir para você não deixar o seu like. Como assim, cara? Você vai pedir para não deixar o like? Não deixa ainda. Deixa para dar um like ali nesse vídeo, se ele te ajudar de alguma maneira e se ele realmente foi útil para você. Essa é a maneira de saber se eu tô aqui simplesmente subindo vídeo aleatório ou se eu tô fazendo a diferença na sua vida, nos seus investimentos de modo geral. Então assim, quando a gente observa aqui, a gente já teve um lucro muito grande. Então seria o correto, com base em algumas pessoas, seria o correto aqui agora a gente talvez realizar uma parte desse lucro e diminuir a concentração dessa carteira nesse ativo específico. Só que aqui vem agora o grande ponto. A criptomoeda que está aqui, se você acompanha o canal há mais tempo, você já sabe qual é o Bitcoin, né? Então o Bitcoin é a maior criptomoeda da nossa carteira. 89% da nossa carteira de criptomoedas, então, está em Bitcoin. O restante é dividido em 7% em Ethereum, 2% em Solana, 2% em ADA, 0%, um percentual inferior a 1%, em XRP, na Ripple. E aqui eu vou explicar para vocês o porquê que eu não fiz a venda ainda e o porquê que talvez eu não faça isso nos próximos meses ou talvez nos próximos anos até. É muito importante a gente entender qual que é a tese por trás de um investimento na hora que a gente coloca ele na nossa carteira. Então, no dia que eu coloquei o Bitcoin aqui, eu expliquei para vocês de diversas maneiras como que funciona a rede, né, a blockchain, como que funciona o Bitcoin e o meu pensamento quanto ao Bitcoin de modo geral, né, na sociedade, não apenas como um investimento. Eu não acredito no Bitcoin como um investimento capaz de gerar receita e de gerar lucros ali expressivos. Eu acredito no Bitcoin como ideia de mundo. Então, quando eu olho para o Bitcoin hoje, eu imagino que no futuro as pessoas prefiram criptomoedas ali, de modo geral, e principalmente o Bitcoin, já vou explicar por quê, para manter o poder de compra do dinheiro do que elas preferem hoje as moedas fiduciárias, que são essas moedas emitidas por governos, né? Então, quando a gente observa o real, o dólar, o euro, a gente observa que todas essas moedas estão entrando num nível de inflação altíssimo. Inclusive o Federal Reserve dos Estados Unidos, ele disse agora que provavelmente vai aumentar a taxa de juros para conter a inflação. E com isso o Bitcoin até chegou a cair. Por quê? Porque o movimento de expansão do Bitcoin vem exatamente do fato do Federal Reserve e dos bancos centrais ao redor do mundo estarem aumentando constantemente a quantidade de moeda na economia. Se você sabe um pouquinho o básico ali, e se você não é um economista de esquerda, que existe isso, né? Então, se você não é um economista de esquerda e sabe um pouquinho ali de política monetária, você sabe que quando um país ele cria mais dinheiro, quando ele imprime mais dinheiro, esse dinheiro normalmente tende a desvalorizar o dinheiro que já existe. Então, se você tem um patrimônio em dólar, em euro, em real, em qualquer outra moeda governamental, quando um governo injeta estímulos, como ele chama, né, na economia, criando mais dinheiro, ou pagando auxílios, como a gente viu o Brasil fazer mais recentemente, ou criando novos programas, ou gastando mais dinheiro, a tendência é que ele tenha que imprimir mais dinheiro para cobrir essa demanda, e quando ele imprime dinheiro, ele diminui o seu poder de compra. No curto prazo, pode até ser que os países diminuam a oferta de moeda, que eles aumentem a taxa Selic no Brasil, por exemplo, e que isso, né, coloque a inflação em recessão por algum período, né? Pode ser que ele faça a inflação realmente cair. Pode ser que o Federal Reserve agora ele
consiga realmente parar esse pacote de estímulos, parar de injetar dinheiro na economia e com isso o dólar volte a recuperar certa força, o real volte a recuperar certa força, o euro volte. A gente sabe que historicamente os países fazem isso às vezes, né? Eles começam a combater a inflação porque eles sabem que a inflação em excesso ela pode ser nociva e eles podem acabar perdendo o controle da economia de modo geral. Mas seria muita inocência da minha parte acreditar que isso seja possível a longo prazo. O que a gente tem visto são os países injetarem cada vez mais dinheiro na economia, com políticas cada vez mais populistas, cada vez gastando muito mais do que arrecadam e com isso destruindo o poder de compra da população. No Brasil, mais recentemente, a gente viu o preço de tudo aumentar, os carros ficarem quase impossíveis de serem comprados e o dólar crescer fortemente em relação ao real. Só que as pessoas não perceberam que o dólar também está inflacionado, então o dólar também está sofrendo um período de inflação, o euro também está, e os bancos eles chegaram no limite da impressão e da injeção de dinheiro na economia. E um sistema, quando você injeta muito dinheiro na economia, ele fica viciado. Eles não podem simplesmente agora parar de injetar dinheiro na economia e abaixar a taxa de juros. Seria impossível fazer isso. Se eles fizessem isso, como a economia cresceu somente com esses estímulos nos últimos tempos, se eles cortam esse estímulo de uma vez, o que a gente veria seria uma loucura. A gente veria a parte da população passando dificuldades terríveis, a gente veria a reputação desses políticos caírem. Imagina, tem ali uma injeção de dinheiro que está sendo feita na economia há muito tempo e eles têm as eleições para ganhar, como é que eles vão parar esse pacote de estímulo de repente? Eu não acredito que isso vá acontecer. Então, a minha tese em Bitcoin aqui é baseada no fato de que eu acredito que os bancos centrais do mundo vão continuar injetando dinheiro na economia, vão continuar praticando, o que eu já expliquei aqui outras vezes, o chamado quantitative easing, né? Quando chega no limite da injeção de dinheiro, os governos ainda arrumam um jeito de injetar mais dinheiro na economia. Então eu não acredito que os governos mundiais, não estou falando do Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de nenhum governo específico, estou falando do mundo inteiro. Então eu não acredito que esses países consigam de alguma maneira parar essa injeção desenfreada de dinheiro. E o Bitcoin, assim como o ouro ou as outras reservas de valor que não podem ser inflacionadas, que o governo não tem o controle de criar mais moeda, a tendência para mim de longo prazo é que eles aumentem cada vez mais de valor. Então não é que eu acredite que o Bitcoin vai substituir todas as transações humanas, não é que eu acredite que de repente o Bitcoin vai dominar o planeta e nós vamos comprar comida de supermercado utilizando o Bitcoin, não é que eu acredite que ele é a próxima grande revolução do planeta, até porque eu nem acho que o Bitcoin seja tudo isso mais, quando a gente observa hoje o cenário de criptomoedas cada vez mais crescendo e várias outras criptomoedas se propondo a diversas coisas. O que eu acho é que o Bitcoin ele alcançou pela primeira vez o status de uma moeda livre. Boa parte da população já confia no Bitcoin, essa adoção do Bitcoin tem melhorado cada vez mais e com isso a tendência é que o preço do Bitcoin, como ele é escasso, a gente vai ter no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin lá no final da coisa, quando parar de emitir Bitcoins, e hoje em dia a gente tem uma população cada vez mais atenta para o Bitcoin, cada vez mais querendo o Bitcoin, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, se só os milionários, cada um quisessem um Bitcoin para si, a gente já sabe que isso seria impossível. Então como essa procura tem crescido loucamente, o que eu acredito é que a gente vai ter uma procura cada vez mais forte por ativos descentralizados e longe das mãos do governo. Se essa também é a sua tese, para você faz sentido manter Bitcoin em carteira durante muitos anos, porque essa pressão está acontecendo agora, mas ela vai acontecer cada vez mais. Os governos não vão conseguir parar de injetar dinheiro na economia. Então, a tendência é que ativos como o Bitcoin, eles comecem a se valorizar. E não só o Bitcoin, como o ouro, como qualquer outra coisa que o governo não possa criar e controlar. Raul, então, partindo dessa tese, se você realmente acredita nisso, por que não simplesmente colocar todas as suas reservas em ouro? Apesar de vocês saberem que uma das maiores posições da minha carteira é também o ouro. O ouro, ele ainda tem algumas limitações. Quando eu negocio um contrato de ouro, eu não compro ouro físico, eu não vou ficar estocando ouro na minha casa. Quando eu negocio um contrato de ouro, eu estou negociando ouro na bolsa de valores, eu estou negociando ouro dentro de alguma empresa que negocia ouro, dentro de um ETF, dentro de alguma coisa. Todos esses ETFs e todos esses contratos de ouro, eles são controlados ainda, em última instância, pelo governo. Então amanhã, numa canetada, né, ou o Bolsonaro, ou o nosso Congresso, ou o Congresso americano, ou o Biden, eles conseguem ali com uma canetada, se o Congresso aprovar, conseguir controlar, né, os seus contratos de ouro, te impedir de vender, ou mesmo alienar eles, ou mesmo pegar eles e fazer um confisco.
Então eu não consigo confiar no ouro da mesma forma que eu consigo confiar no Bitcoin ou em um sistema descentralizado. Porque o Bitcoin, se o governo simplesmente quiser amanhã, eu vou proibir o Bitcoin, não significa que o Bitcoin deixará de ser usado, não significa que ele vai sair da minha carteira do dia para a noite. Ele vai continuar aqui, ele vai continuar na minha carteira, ele vai continuar comigo. O que eu acredito então é uma economia mais livre, uma economia onde eu controle as minhas próprias moedas. Então provavelmente, respondendo às dúvidas de vocês, vocês não me verão trocar, Bitcoin por moeda fiduciária ou trocar Bitcoin por investimentos tradicionais. Por quê? Porque essa é a parte da minha carteira, essa é a parte do meu patrimônio que eu quero protegida da inflação de modo geral. Eu quero protegida não só da inflação, como eu quero protegida do controle dos governos. Raul, mas se eles proibirem de repente, como é que você vai trocar? Eu não sei. O mercado descentralizado ele vai dar um jeito. Tem muita gente com Bitcoin, muita gente com muito dinheiro em Bitcoin. A gente deve conseguir alguma maneira de se livrar disso. Então, a tendência é que vocês vejam, na verdade, talvez até essa posição aumentar. Se o Bitcoin cair, por exemplo, porque hoje, no preço que está e no preço que a gente já comprou, a gente chegou a comprar Bitcoin por 30 mil aqui, publicamente, chegamos a comprar por 56 mil, 57.916 e 28.131 mais especificamente, Então, assim, hoje não faz sentido nesse valor para mim aumentar, porque a posição já está muito grande na carteira, mas também não acredito em diminuir ela. Eu vou deixar ela desse jeito. Então, você pode considerar que sim, eu sou um holder de Bitcoin, mas não pelo investimento em si, mas sim pelos meus ideais de liberdade, por eu acreditar que os governos certamente farão besteira, cara. É uma crença de que políticos cometem erros cada vez mais. Então, é uma posição minha, você não precisa seguir a mesma, você não precisa acreditar em nada do que eu disse, não significa que eu sou o dono da verdade, que eu sou o rei de tudo, que eu sei tudo que vai acontecer, não, é simplesmente baseado na história, eu já fiz aqui para vocês a triste história da economia brasileira, é simplesmente me baseando em história, em outros períodos e nas decisões tomadas anteriormente por governantes do mundo inteiro, que eu adotei essa postura de ter bitcoins na minha carteira por muitos anos ainda. Eu espero que cada vez mais pessoas descubram as criptomoedas e também tenham essa capacidade de ter um dinheiro mais livre, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi basicamente esse, espero que isso tenha agregado alguma coisa para você. Era uma pergunta que vocês me faziam com muita frequência, eu decidi responder aqui, eu acho que é uma pergunta importante. Eu vou passar aqui meu Instagram para você, @raulsena, se você também quiser fazer perguntas, e eu vou te lembrar do seguinte, no dia 21 agora de janeiro, E se você estiver vendo isso no futuro, eventualmente vamos ter outra turma. Então também não é o fim do mundo, não fico aqui ameaçando você que você não entrar nessa turma, você nunca mais vai conseguir. No dia 21 de janeiro começa a próxima turma da Única Verdade Possível. É a minha escola de formação de investidores, são 8 cursos em 8 semanas. Um curso por semana, no final dessas 8 semanas você sai de lá sabendo investir em criptomoeda, você sai de lá sabendo investir em ações brasileiras, você sai de lá sabendo investir no exterior, você sai de lá sabendo investir em ouro, você sai de lá sabendo fazer tudo aquilo que você precisa para manter uma carteira, para conservar o seu patrimônio para os próximos anos e para fazer seu patrimônio aumentar cada vez mais. Então, se você quiser, você é muito bem-vindo. E você pode estar se perguntando, cara, por que eu entraria especificamente na Única Verdade Possível? Por que eu não faço o curso do fulano ou do ciclano que falou que o curso dele é o máximo e maravilhoso? Hoje, a Única Verdade Possível é a única escola de investimentos do Brasil que oferece 100% do seu dinheiro de volta após a conclusão do curso, se você não ficar satisfeito. Sabe por que a gente faz isso? Porque os nossos alunos começam a ter resultados desde a primeira semana, desde a segunda semana, quando a gente nem entrou ainda no assunto de investimentos. Então, é a única escola que ensina desde o zero até o mais aprofundado e que realmente, se você aprender, se você não aprender, se você assistir às aulas ali, emitir o seu certificado, depois de concluir o curso, você falar que não aprendeu, a gente está disposto a devolver o seu dinheiro, porque a gente confia que a gente realmente é capaz de transformar a vida das pessoas, a gente acredita que as pessoas são gratas a isso, tá bom? Então, um beijão para você. Até o próximo vídeo, espero que tenha respondido sua dúvida, perdão pelo cenário diferente.